Logo mais, às 9h30 da noite, o São Paulo recebe o Alianza Lima pela Libertadores. O jogo será no Morumbis, onde o repórter Éder Traschini está e vai trazer as informações ao vivo desse jogo. Cadê o Éder? Fala, Éder, boa noite. Piscou e saiu. Deu um oi e um tchau. Voltou. Amigo, libera o áudio aí pra gente. Bem-vindo, uma boa noite pra você. Boa noite, Diego. Boa noite, Alice, a Lídia, todo mundo que está na audiência. São Paulo está só tentando fazer uma festa aqui, viu, Diego? Geralmente tem uma recepção com muitos sinalizadores bem em frente aqui ao Morumbi, mas agora, por conta da determinação da Conmebol de não poder sinalizador nem dentro do estádio, nem fora do estádio, no período de segurança, que é de 100 metros ao redor do estádio, eles estão, então, fazendo um pouco mais pra lá. Então, eu estou numa praça aqui, bem em frente ao Morumbi, onde geralmente já está tomada pela torcida com os sinalizadores. E hoje, especificamente hoje, eles estão mais para trás. Vocês podem ver aí atrás, onde eles estão se aglomerando para fazer essa recepção. O ônibus da delegação deve chegar por volta das 7h30. O São Paulo enfrenta o Alianza Lima às 9h30, promessa de casa cheia. Pelo menos ali 50 mil ingressos vendidos antecipadamente. Então deve ter mais uma noite de Libertadores aqui no Morumbi. O torcedor de São Paulo gosta tanto da Libertadores e está lotando mais uma vez o Morumbi pro jogo contra o Alianza Lima hoje. Cuidado com as bombas aí, cuidado com as bombas. E o time do São Paulo, como é que ele deve ser escalado? E te pergunto também da qualidade do gramado, né? Teve evento no estádio, já está tudo pronto, recuperado? Então, eu entrei agora há pouco no Morumbi e até me surpreendi com a qualidade do gramado. A gente sabe que não ia estar nas condições ideais, mas eu acho que está numa condição melhor do que eu esperava. Eu tenho acompanhado o São Paulo já há mais de 2 anos, peguei vários jogos que tiveram aí a troca do gramado ou tiveram mais tempo para o gramado se recuperar. Por exemplo, o show da Shakira que foi no início desse ano. Dessa vez só 2 dias, né? O palco foi tirado da terça-feira, a gente teve aqui, mostrou para vocês, e o jogo já na quinta-feira. Eu achei que o gramado estaria em condições piores, mas o que eu encontrei lá dentro foi uma condição razoável. Não está melhor do que no show da Shakira, mas também não está muito pior. O São Paulo conseguiu fazer aí um bom trabalho de emergência para cuidar desse gramado. E com relação à escalação, Diego, o São Paulo deve manter basicamente o time que jogou contra o Tajeres lá na Argentina, aquele esquema com 3 defensores que pode virar um sistema com 4 atrás, com o Ferrarese fazendo a lateral direita. Então a tendência é que o time entre campo com Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e o Cédric atuando na segunda linha, Luciano, Ferreirinha e Calé. Boa, Éder, valeu, bom trabalho para você. Vamos acompanhar o seu trabalho no UOL, logo mais atualizando o nosso site. Depois tem fim de papo, enfim, um abraço, amigo. Valeu, bom trabalho. Valeu, tchau, gente. Valeu. Mili, e esse São Paulo para logo mais 9h30 da noite? Então, eu acho que de todos os times brasileiros, o São Paulo é o que mais respeita essa competição. A torcida encara isso como um ritual mesmo, assim. É diferente dos outros clubes, sabe? A torcida vai, enche, tem enchido também nos outros jogos, mas assim, quando era, o São Paulo colocava 2, 3 mil torcedores no Morumbi para Campeonato Paulista Brasileiro e na Libertadores estava sempre assim, 70 mil pessoas. Então, a torcida respeita demais essa competição, a camisa é muito pesada na competição. Mas o São Paulo não tem um time hoje à altura dessa competição. Vai ter que ser na garra mesmo. Lucas e Oscar não jogam. Então, é um time de operários, é um time que vai tentar, na base da luta, ganhar. O São Paulo já ganhou o primeiro jogo, então se ganhar hoje, fica 100%. O Zubeldia aí vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Mas ninguém escondeu que esse ano seria isso aí para o São Paulo. É um ano de ajustes financeiros, é um ano. O São Paulo dispensou, vendeu 18 e trouxe 4, se não me engano, 4 jogadores. Então é isso que o São Paulo tem hoje mesmo. E trouxe 2 jogadores que todo mundo sabia que não iam jogar a temporada inteira, Oscar e Lucas, que são o ponto de criatividade desse time. O Calleri está voltando a tentar jogar bem, porque passou por uma fase ruim, e é o que o São Paulo tem para hoje. É o Morumbi lotado, é esse cerimonial, é esse ritual, que sabe que a Libertadores
é o campeonato que o São Paulo mais gosta de jogar, e se conseguir uma vitória, está com 100% de aproveitamento, talvez tenha mais tranquilidade para os jogos que vem aí. Alícia, fala um pouco sobre a expectativa para o São Paulo. O São Paulo já conseguiu um resultado muito importante na estreia, né, contra o Tajeres, na Argentina. É um lugar onde o São Paulo historicamente tem dificuldade de vencer, em Córdoba, foi lá, venceu fora de casa e agora pega o Alianza Lima, que perdeu em casa para o Libertad na abertura da Libertadores. Então, é um time que nem em casa conseguiu, né, fazer valer a sua superioridade. Então, o São Paulo tem tudo para conseguir vencer o Alianza Lima hoje, se jogar do mesmo jeito que jogou na semana passada. Sofre muito, como a Miri disse, com a ausência do Oscar e do Lucas, especialmente do ponto de vista criativo, mas está conseguindo jogar para o gasto para vencer as suas partidas. Então eu imagino que hoje também, especialmente com a força da torcida fazendo essa festa, que consiga mais esses 3 pontos e fique numa posição bem confortável nesse grupo. Não é um grupo especialmente difícil e o São Paulo já venceu aquela que talvez fosse a mais difícil das partidas, que era essa contra o Tajeres fora de casa. Vou só fazer um ponto aqui, um destaque em relação ao que o Éder trouxe para a gente, que é a rapidez e a facilidade com que a Conmebol consegue coibir a festa, né? O sinalizador não pode, isso aí está fora. Então, isso aí a gente consegue, proíbe e acabou. A gente não tem mais, né? Agora, racismo, violência, essas coisas, a gente não sabe o que fazer. Mas a festa a gente coíbe rapidinho. Ô Mili, além disso, vamos falar um pouco sobre o Alianza Lima também, que está cheio de veteranos, né? Tem o Barcos, aquele Palmeiras, quem mais? O Paulo Guerreiro, né, que foi do Corinthians. Tem jogador que passou pelo Flamengo também, o Miguel Trauco, né? Tá lá no Alianza também. Será que isso... Tá lá também. Isso é sinônimo de um time que pode dar trabalho para o São Paulo ou não mais? Porque esses jogadores talvez já estejam mais experientes, digamos assim. Bom, olha, ontem eu falei que o Flamengo ia golear e aconteceu o que aconteceu. Então, o Alianza Lima vem com 6 desfalques para esse jogo. Então, é um time que vem, apesar desses veteranos, de gente que conhece a Libertadores, sabe que torneio é esse, sabe o que é o São Paulo, sabe o que é jogar contra o São Paulo no Morumbi, ele está muito desfalcado. Vai se fechar, vai fazer 2 linhas uma de 4, uma de 5, com alguém para espetar lá o contra-ataque. Vai ser um jogo que o São Paulo vai ter que chutar de fora, tentar jogadas mais criativas, tentar driblar, jogar pelas laterais e para a linha de fundo. O São Paulo vai encontrar uma barreira pela frente. Mas é daqueles jogos que, se o São Paulo fizer um gol, aí eu acho que o Alianza Lima treme um pouco e o São Paulo pode ganhar com mais conforto. E aí, Alice, esse adversário do São Paulo de logo mais? Eu me sinto jovem, né? Olhando para o time do Alianza Lima. Me sinto... Você é jovem. Bastante revigorado, mas assim, estamos praticamente ali na mesma idade. Eu, Barcos, Guerreiro, a gente está... Né? Significa que eu poderia estar em atividade ainda se a qualidade do meu futebol o permitisse. Mas é isso, é um time que vem bastante desfalcado, não vai bem no campeonato nacional e, como eu falei, perdeu em casa na estreia, né? Para um adversário que também não é tudo isso. Então, não acho que consiga fazer frente ao São Paulo e imagino que venha, ainda que tenha perdido em casa na primeira partida, venha atrás de um empate. Eu acho que esse pode ser o grande problema do São Paulo, enfrentar um adversário muito fechado e não conseguir, sem Lucas e sem Oscar, e com o Caleri ainda tentando recuperar o seu melhor futebol, e não conseguir furar essa retranca e acabar vindo aquele nervosismo quando o gol não sai, você está em casa e a torcida, né, fazendo aquele barulho. Eu acho que é o único risco que o São Paulo corre, mas não é um adversário tão forte como a Miri falou. Tem 6 jogadores entre DM, suspensos, tem 6 jogadores fora, então não imagino que vá fazer frente ao São Paulo, mas é isso, né? Futebol traz essa surpresa. Ninguém imaginaria que o Central Córdoba venceria o Flamengo ontem no Maracanã e aconteceu. Então todo mundo tem que ficar esperto. Pois é, o imponderável que sempre está cercando o futebol.